Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, um artigo publicado na The New Yorker no último dia 10 de abril traz uma discussão interessante sobre o modo como produzimos e consumimos notícias. Segundo o autor, é hora de diminuir o ritmo das notícias e nos focarmos em conteúdos de mais qualidade. Como o senhor vê isso? Eu vejo com muito entusiasmo que esse assunto esteja sendo discutido com mais profundidade e com mais intensidade nos últimos anos. Eu concordo inteiramente com o autor do artigo e com os autores de outros livros que são citados no artigo, que argumentam em favor de um tipo de noticiário mais lento do que aquele a que nós ficamos acostumados, principalmente depois do início da utilização da internet para a disseminação de notícias. O que nós temos feito atualmente é mandar notícias muito rapidamente. O critério principal, às vezes, para resolver publicar uma notícia é a rapidez. E com isso a gente perde muito de checagem de informações para ver se todas estão realmente corretas, em análise daquilo que está sendo noticiado e principalmente de contexto para que as pessoas que recebem essas notícias saibam exatamente do que se trata e quais são as implicações delas. Eu acredito muito do fenômeno da desinformação, que se chama erroneamente por muita gente de fake news, a esse tipo de pressa, a essa correria, que faz com que as pessoas leiam notícias de modo apressado e muitas vezes de modo não correto. Um problema que o autor levanta nas redações é a presença cada vez maior das métricas, do acompanhamento das métricas dentro da redação pelos jornalistas. E ele cita até o caso do New York Times, onde os jornalistas ficam o tempo todo vendo a métrica de cada matéria, quem clica, quem não clica. Isso é um problema. E como resolver isso, professor? Pois é difícil resolver porque o jornalismo se submeteu a essa lógica de mercado, de que quanto mais pessoas veem uma notícia, melhor essa notícia é. O jornalismo sempre teve uma missão ambígua, mas para mim com uma prioridade clara. O jornalismo tem que oferecer aos consumidores aquilo que eles querem ver, mas também tem que oferecer aos consumidores aquilo que eles precisam ver. Então, se a lógica do jornalismo se limita a atender às demandas de cliques, o jornalismo deixa de oferecer aquilo que os leitores precisam saber, que o público precisa saber. É um pouco como aquela música do Gilberto Gil diz: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Se as pessoas não sabem alguma coisa, elas não conseguem entender que elas precisam daquela informação. Então, o jornalismo tem, ao mesmo tempo, que se submeter, sim, claro, à vontade do público, mas também tem que, de alguma forma, conduzir o público ao conhecimento de determinados assuntos a respeito dos quais o público nem tinha conhecimento de nada. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.